Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Acabei de assistir o segundo episódio de The Book of Boba Fett e eu tô muito animado pra falar tudo que eu achei pra vocês. Lembrando que esse vídeo tá cheio de spoilers, então se ainda não assistiu o episódio é por sua conta e risco, mas vai lá assistir que tá sensacional. Bom, o episódio começa com Boba e Fennec interrogando o assassino que ela capturou, revelando que ele fazia parte de uma organização de assassinos de aluguel chamada The Night Wind, ou Vento Noturno. E como todo bom assassino, esse aqui não vai abrir o bico, pelo menos até a possibilidade de ser devorado por um Rancor. Tanto Boba quanto Fennec trucam o cara, que acaba revelando que ele foi contratado pelo prefeito, só para descobrir que a jaula do Rancor estava vazia. Infelizmente, né, porque eu já estava animado para rever essa criatura, mas acho que ainda vamos ter que esperar um pouquinho. Boba e Fennec então marcham até a prefeitura e encontram um dos maiores obstáculos que qualquer guerreiro pode enfrentar, um servidor público de má vontade. Em uma cena bem engraçada, o cara pergunta se Boba Fett tem hora marcada, como se isso fosse acontecer qualquer dia, né? Então eles entram de qualquer jeito na sala do prefeito e fica confirmado que aquele Itoriano do trailer era na verdade Mok Shaiz, que a propósito todos achávamos que era a voz do Pedro Pascal, mas na verdade foi dublado pelo Robert Rodrigues. O prefeito logo desconversa e diz que não foi ele que contratou o assassino e oferece um conselho como seu tributo ao novo daimyo de Tatooine, dizendo que comandar uma família é muito mais complicado do que caçar recompensas, uma leve referência à fala do cliente em The Mandalorian, que tinha dito a Din Djarin que caçar recompensas é uma profissão complicada. Eu honestamente não boto muita fé nesse prefeito. Como a gente já tá careca de saber aqui no Brasil, não dá pra confiar em nenhum político. Boba então retorna ao Santuário da Garza e vemos mais uma vez Max Rebo, esse maravilhoso. Boba então confronta a Garza e ela o alerta sobre os gêmeos. No início eu tava achando que seriam os Twi'leks que conhecemos em The Mandalorian, mas logo em seguida é revelado que se tratava de um casal de irmãos Hutt, que chegam coladinhos e carregados por uma dúzia de serviçais. E coitados, minha lombar doeu só de olhar essa cena. Eu curti muito o visual dos Hutts, com aquelas banhas balançando ao se movimentarem e suando que nem porcos. Ah, e no começo eu também achei que o Hutt estava se secando com um paninho, mas depois, mais de perto, deu pra ver que se tratava de um bichinho vivo, deixando tudo ainda mais asqueroso. De cara, não consegui encontrar nada sobre esses gêmeos, então eu acho que eles são personagens novos, mas que comandam a família Hutt, meio que dando mais sentido às palavras do prefeito. Eles meio que ameaçam Boba Fett, e aí, meu rapaz, aparece Black Krrsantan, um caçador de recompensas Wookiee, velho conhecido do Legends. E o visual dele tá perfeito, ameaçador, imponente e fiel às HQs, já plantando uma sementinha para um possível confronto mais pra frente na temporada entre ele e Boba Fett, e também abrindo a porteira para mais caçadores de recompensas e personagens conhecidos a aparecerem na série. Depois disso, voltamos para mais flashbacks do Boba com os Tusken Raiders, lembrando que o último episódio acabou com Boba Fett matando aquela criatura que é apenas chamada como Behemoth. Ainda não temos um nome específico para aquela espécie. Sendo assim, ele acabou ganhando a confiança da tribo. Afinal, ele se provou um guerreiro habilidoso e salvou a vida de uma criança Tusken. Agora, vemos ele sendo treinado por um dos membros da tribo e usando um Gaderf, essa arma característica do povo da areia. E vale notar que o que ele está usando não é igual ao dos outros, mas sim feito de madeira. Isso era muito comum nos tempos dos samurais e também dos guerreiros medievais, onde eles praticavam e treinavam com espadas feitas de madeira ou bambu para evitar lesões e cortes. Então, eles são interrompidos por um speeder train que está passando pelo deserto e atirando gratuitamente na tribo. Um paralelo bem interessante com os nativos americanos, representados pelo povo da areia, e os americanos, nos tempos da grande expansão no faroeste americano, onde foram construídas diversas estradas de trens para locomoção e transporte de mercadorias, gerando diversos conflitos entre os dois grupos, e também muito presente no gênero clássico de cowboys versus índios. Boba então decide ir sozinho atrás do grupo de Nictus numa tentativa de acabar com
isso. E aí temos uma bela cena de luta em um bar. Boba Fett chegando a lá Exterminador do Futuro e descendo o cacete nos Nictos. O cara até quebrou o próprio rifle na cabeça de um deles. E aqui descobrimos um fato interessante sobre a anatomia dos Nictos. Eles também possuem testículos. Quer dizer, pelo menos esse aqui possuía. Depois de descer a lenha neles, literalmente, Boba Fett retorna triunfante para a tribo com algumas speeder bikes e se oferece para ensiná-los a pilotá-las e tentar parar o trem de uma vez por todas, dando início à autoescola de Boba Fett. E ele mandou muito bem nisso. Até o fim das aulas, eu acho que os Tusken estavam até fazendo baliza sozinhos. E nessa hora, a gente descobriu que esses Nictos faziam parte da mesma gangue do último episódio, já que dá pra ver o mesmo símbolo da gangue em um dos speeders. E aí temos a cena deles indo de encontro ao trem, que é algo bem característico em filmes de faroeste e também já foi explorado em Solo, uma história Star Wars, além daquele sinalzinho usando o espelho, que também é um recurso muito utilizado nos filmes desse gênero. Dentro do trem, vemos que ele tá cheio de Pikes, uma espécie que também é muito conhecida no submundo do crime, como vimos em The Clone Wars. E eu curti muito o droide condutor do trem, que parece ser animado ali como stop motion, remetendo demais às técnicas usadas na trilogia clássica, sempre dando aquela aquecida no coração dos fãs. No fim, Boba e seus companheiros conseguem parar o trem, e um detalhe bem legal é que ele só consegue fazer isso usando justamente o seu bastão de madeira, meio que fazendo dele como uma alavanca. Se a gente parar pra pensar, é um dos instrumentos mais rudimentares e primitivos, mas que no final acaba parando uma coisa super tecnológica que é o trem, meio que um simbolismo da sociedade mais primitiva do povo da areia, triunfando sobre os mais desenvolvidos, que são os Pikes. Depois dessa grande vitória, Boba para falar com um líder dos Pikes e descobre que eles estavam transportando Spice, que é mais ou menos como se fosse uma droga do universo Star Wars. Aliás, essa é uma das muitas inspirações que Star Wars teve de Duna, onde também havia uma substância chamada Spice no planeta desértico de Arrakis, que possibilitava a viagem intergaláctica e também podia expandir a mente daquele que a tomasse. Em seguida, vemos Boba Fett com os líderes da tribo e ele recebe um presente, um lagartinho que irá guiá-lo. Na hora, nem eu, nem o Boba estavam entendendo o que estava acontecendo e de repente o bicho entrou no nariz do Boba. E eu achei isso hilário e bem a cara de Star Wars, levando ele para um lugar místico com uma árvore rodeada por oceanos, que lembrou muito aquela cena de Pantera Negra, onde ele encontra seu pai e os antigos Panteras Negras. Lá, Boba tem diversas visões, incluindo ele preso no Sarlacc e ele mais jovem, mostrando o rosto de Daniel Logan em caminho, vendo a Slave One partir. Eu acredito que essas visões simbolizam os dois maiores traumas vividos pelo personagem, um deles bem recente e outro mais antigo, mas que ambos continuam atormentando ele. Também fico na esperança e na torcida de ver algum flashback com o Boba sendo interpretado pelo Daniel Logan dos dias de hoje. Quem sabe role, não custa sonhar. Boba então retorna do deserto com um dos galhos dessa árvore, e a gente descobre que isso é o material base para a construção dos Gadherfic Tusken, como se fosse um rito de passagem que todos os jovens guerreiros tivessem que passar para poder empunhar uma dessas armas. Depois, Boba recebe os trajes Tuskens que vimos ele usando em The Mandalorian, e para completar a inclusão de Boba na tribo, ele aprende a entalhar e esculpir a arma através do galho que ele trouxe, embalado pela linda música tema de Ludwig Göransson, que é simplesmente um gênio. Essa música mal chegou e já tá que nem a de The Mandalorian, não sai da mente e sempre que toca a gente fica ali balançando a cabeça. E lembrando que a cobertura de The Book of Boba Fett é um oferecimento da Taverna do Rei. Eles me mandaram esse capacete irado do Boba Fett e eu tô deixando o link pro vídeo de unboxing aqui em cima. Então corre pro site deles para ver todos os produtos geeks que eles têm e economize 10% com o nosso cupom Canal do Mando. Mas voltando, tanto The Mandalorian quanto The Book of Boba Fett enriqueceram demais a cultura do povo da areia. Antes, eles eram retratados como selvagens e unidimensionais, mas agora, depois das séries, a gente conheceu demais sobre sua sociedade, tradições e rituais. Isso é uma coisa linda de ver e colabora demais pro lore de Star Wars como um todo.
E o episódio acaba assim, com Boba fechando seu arco com o Povo da Areia, e eu achei esse capítulo sensacional e extremamente bem dirigido pela Steph Green, que já trabalhou na série Watchmen da HBO. E eu vi muita gente falando: ai, mas o Boba Fett tá fraco. Ai, mas ele tá muito soft. Chamando até ele de Beta Fett. Mas nesse episódio ele mostrou que não tá morto e tá pronto pra descer a porrada em geral. Muita gente também ficou incomodada com o ritmo do primeiro episódio e o excesso de flashbacks, que a propósito continuaram aqui no segundo episódio. Eu acho que se juntasse todas as cenas de flashback, daria pra ter feito o primeiro episódio inteiro sobre a jornada de Boba Fett com os Tusken e teria dado um ritmo melhor, já que os flashbacks do segundo episódio têm muito mais ação. Mas eu super entendo por que eles decidiram dividir tudo em vários flashbacks e intercalar com o presente. Começar a série com o Boba Fett e o Povo da Areia poderia causar uma certa confusão para muita gente. Afinal, a segunda temporada de The Mandalorian acaba com Boba matando Bib Fortuna e tomando o trono para si. E essa foi meio que a promessa da série. Então, não ter nada disso no primeiro episódio poderia ficar meio estranho. A galera poderia pensar: ué, mas a série vai ser sobre isso? E o Boba Fett tomando o submundo de Tatooine? Então, eles usaram esse recurso narrativo dos flashbacks para situar a gente em Tatooine, mas também contextualizar o que rolou entre o Retorno de Jedi e The Mandalorian. De qualquer maneira, esse episódio me deixou bem aliviado e extremamente ansioso pro desenrolar da temporada. Tenho certeza que as surpresas estão apenas começando. Mas e aí, que nota você daria para esse episódio? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais críticas e análises da série. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.